Olhem, amados. Então, amados, é madrugada do dia 5/7, né? 5 de julho. Eu estava até em oração há pouco. E oração para mim é uma coisa muito gostosa, né? Na verdade, o dia todo é muito gostoso porque eu entendo, eu tenho convicção absoluta do Ser Supremo Criador, a absoluta convicção da presença de Yahushua entre nós. Então eu tenho ele como um amigo, né? Então é meio que uma conversa mesmo, sempre o dia inteiro. E geralmente à noite eu coloco as questões do dia, os acontecimentos do dia, para mim ouvir o que ele tem a dizer, né? E toda vez que eu faço vídeos, eu faço áudios, geralmente há algumas questões, né, de pessoais, né, principalmente daqueles que se acham intermediários, se acham controladores do povo, se acham guias, se acham mestres. Então eles, algumas coisas que eu coloco, eles, vamos se dizer assim, eles não aceitam muito bem. Na verdade, faz a pergunta para mim de quem eu acho que eu sou. Então, meus amados, eu coloco isso diante de Yahushua, né? Diante de Yahweh, né? E até eu mesmo pergunto quem eu sou, né? E a resposta que eu tenho de Yahweh para mim é que eu sou um servo. Um servo, um filho, para servir ao povo dele. Me colocar na condição de servir, de ser ombro, de ajudar, de tirar eles de toda essa bagunça, dessa parafernália, desses impostores, desses falsos mestres, desses falsos profetas que se colocam e vêm em nome dele. Porque, veja bem, o nome Yahweh, principalmente para aqueles que estão começando agora e começam a adentrar a esse povo de Yahushua e quer conhecer Yahushua e quer conhecer mais sobre isso. Veja bem, a palavra diz o seguinte, que aos dele ele daria a conhecer o nome. Aos dele ele daria a conhecer o nome. Bom, aos dele ele daria a conhecer o nome. Mas veja bem, Satã conhece o nome dele. Os demônios conhecem o nome dele. E vem muitos falsos profetas em nome dele. Aquele que é de algo, que Yahweh dá a conhecer o nome, tem convicção absoluta disso. Porque quando Yahweh não dá uma coisa para a pessoa ter dúvida. Ele traz convicção junto. Então quem é de Yahweh tem convicção, tem certeza. É real para eles esse nome. Porque a fé, a emuná, ela é baseada em fatos. Fato é uma coisa inequívoca, uma coisa real, incontestável. Yahweh é incontestável, porque ele é a raiz da fala humana, a raiz da fala humana, a raiz da fala da fala animal. E desse triângulo vocálico vem todas as outras letras, vem todos os outros sons. De Yal é o princípio, é o início de tudo. Yal. Até por isso que é o nome sobre todo nome, porque é a partir desse nome que qualquer outra conjuntura de nomes é formada. Esse é o nome sobre todo nome, o que está no topo. Yal. Né? Eu tenho convicção absoluta de Yal, por muitos motivos e muitas outras coisas que são convicções minhas, são revelações para minha pessoa. Então eu tenho a minha convicção, cada um deve buscar a sua convicção, o seu entendimento, né? Mas veja bem, então, até o diabo sabe o nome dele. O diabo conhece o nome dele, a palavra diz que até o diabo crê e estremece, vai lá ler. Né? Até o nosso inimigo, ele sabe o nome dele, os demônios sabem o nome dele. Conhecer o nome, para muitos, é até uma forma de
uma coisa lógica, porque é hebreu, né? O nome Yahushua, então, é o nome de um homem hebreu. Não poderia ser um nome que não fosse hebreu, tá certo? Então, quando vê lá Jesus, realmente não é um nome hebreu. Então, pela lógica, pelo bom senso, eles até aceitam esse nome. Muitas pessoas, né? E é muito claro também que não adianta conhecer o nome, né? O próprio Messias diz, né? Quando eles, vamos dizer assim, reclamaram lá: em teu nome fizemos isso, fizemos aquilo. Ele falou assim: basta de mim, vós que pratica a iniquidade. E ele estava fazendo coisas boas, era expulsando demônios, curando enfermos, e um monte de outras coisas que aparentemente eram boas. Contudo, era iniquidade aos olhos de Yahushua, porque ele estava fora do governo de Yahweh. Então nós precisamos, na verdade, nos centrar nesse governo. Esse governo é real, é um governo espiritual, não é um governo humano, e ele é que governa. Aqueles que se acham aí representantes de Yahweh, aqueles que se acham mestres, os entendidos aí, bom, o que eu tenho para eles é que Yahweh vem já. E ele vai colocar tudo ali. E ai de vocês, que fica colocando pesos sobre os ombros do povo, que não entram e não deixam os outros entrarem, que fica colocando regras, normas, botando peso em vez de tirar. Aquele que traz revelação, entendimento, ele leva a palavra por Ohave, por amor a Yahweh e por amor ao próximo. Então a função dele aqui, muitas vezes sim, exortar, trazer correção, mas a principal função é ser ombro, ajudar os irmãos diante dessa confusão toda que está formada de impostores, querendo usurpar o que é de direito de alvo. Então, meus amados, eu coloco com muita tranquilidade essas coisas, né? Até aí, falou assim: eu tenho sido generoso com você, te coloquei como servo para servir aos irmãos, para ajudá-los, né? E para você não se ensoberbecer. Agora, eu deixo, tudo tem um propósito. Eu deixo uns se sentirem mestres, se sentirem guias, se sentirem representantes. Mas avisa para eles que o tempo vem. Né? Que o tempo vem e o tempo é breve. Entendeu? Porque até a própria palavra diz mesmo que o povo perece por causa dos intermediários, daqueles que se colocam como entendidos, como os mestres, os guias, e querem desafiar aqueles que realmente usa como ferramenta para levar uma mensagem sem peso. Yahweh disse, né, que ajuda os irmãos a entenderem que eles precisam lançar todos os cuidados para Yahushua, que eles precisam lançar todo o medo fora para Yahushua, que eles precisam descansar em Yahushua e deixar Yahushua conduzir. Mas eles não, eles gostam de preparar ensino, eles gostam de ter algo para falar, para mostrar que sabe alguma coisa, e para botar peso, para querer controlar, dominar os irmãos. É o que tem mais por aí nas redes sociais, né? E eu nem respondo a muitas questões, porque as pessoas saem às vezes do sistema religioso. Aí começa a querer saber do nome, você começa a falar do nome, e ele já vem querendo te ensinar um monte de outras coisas. Ele não entendeu ainda que as revelações dele vieram de espíritos enganosos, que ele serve um nome que ele nem tem convicção ainda, mas ele já se acha entendido para falar para você como é que é a coisa, para te orientar, para te dar ensinamento. É interessante, é demais, eu nem respondo,
Porque a verdade é o seguinte, meu amado, comunhão. Comunhão é coisa em comum, não é verdade? Coisa em comum. Bom, a palavra diz, se tende comunhão com o Pai, tende comunhão com os outros. Se eu tenho comunhão com Yahweh e você tem comunhão com Yahweh, nós temos coisas em comum. E isso é fato. É a mesma fé. Isso realmente é comunhão. Comunhão, ter coisa em comum, todo mundo pode ter. Comunhão, as pessoas dizem que comunhão é ir na igreja e se reunir lá. Bom, tem comunhão com a mentira, né? Com espíritos enganadores, sim, né? Mas a fé é só baseada em fatos, e fatos. Fato é uma coisa inequívoca, incontestável. E fato é Yahushua. A verdade é Yahushua. O resto é mentira, é engano. Na verdade, então a pessoa vive lá 200 anos, se achando pastor, depois descobre que o nome não era aquele, aí quer saber sobre o nome, mas quer vir ainda com aquela capa de pastor, de entendido, de querer ensinar, nem se coloca por baixo. Então não vai ter resposta, não vou conversar, não vou responder. Não vou responder para quem pergunta quem eu acho que eu sou. Não vou responder essas coisas. Vou colocar aqui em vídeo para todo mundo ouvir, né? E se ele tiver o tempo para ouvir também, quiser ver o vídeo, achar que pode perder um tempinho dele lá para ver o vídeo, em vez de ficar nessas palhaçadas aí de querer ficar desafiando, se achando o doutor, se achando o mestre guia. Bom, se ele conseguir a palavra chegar nele e conseguir gerar frutos na vida dele, louva e honra por isso, né? Mas é difícil demais conversar no dia a dia, é difícil demais falar as coisas, porque na verdade para tudo quanto é lado que você vai só tem impostor. E até dentro do povo de Yahushua. Dentro do povo de Yahushua tem uma montoeira aí que eu vou falar para você. São entendidos demais da conta. Só bota peso para cima. São tão entendidos que eles são a mesma coisa dos fariseus antigos. Aqueles que vêm com a palavra de ânimo pro outro, tirando, né? Esquece. Primeira coisa, invoca Yahushua aí, que deixa Yahushua no controle, né? Não, eles querem botar um monte de peso, um monte de carga para cima das pessoas, né? Bom, Yahushua disse para ir a ele, vinde a mim, foi isso que ele disse, não é para você, não é para ir para você não. Né? E essa questão de se colocar por baixo é uma coisa que parte da pessoa, entendendo? É você que se impõe sobre ela, não. E é o que tem mais aí se impondo sobre os outros, né? E querendo desafiar ainda. Então, meus amados, entenda isso. Nem vou falar a verdade para vocês. A grande parte que se diz ser de Yahushua nem você conhece ele como conhece o presidente da República, de ouvir falar. A grande parte, a grande maioria é de ouvir falar. E de ouvir falar não adianta, né? E você, cada um de vocês precisa buscar suas convicções, o seu entendimento, e que algo dê uma palavra de favor para a sua vida, né? E que você possa realmente deixar todos esses conceitos do mundo, esses conceitos religiosos, e absorver outros conceitos, os conceitos de Yahushua para a sua vida, né? Que ele possa te conduzir, que ele possa te orientar, se proteger, te guiar, porque eu vivo assim e só tenho falhas, e ele em muitas coisas que eu luto no dia a dia, ele deixa quietinho ali, né? E eu sei disso, mas eu não posso concordar com certas coisas. A questão do povo é sempre de olhar para o outro e apontar o dedo para o outro e dizer que o outro é pecador, que é isso, que é aquilo. Nós não podemos concordar com a transgressão, com o pecado. Mas nós precisamos amar, ajudar, ser homem. Tirar, em vez de botar peso, tirar o peso. Somos Yahushua ou não somos? Yahushua diz, vinde a mim.
porque sou manso e humilde de coração. Lançai sobre mim todos os vossos cuidados, porque o meu fardo é leve, meu jugo é suave. Não é isso que ele disse? Aí você fica aí no jugo pesado para cima dos irmãos, se colocando como intermediário, como entendido da palavra. Você precisa ser servo dos irmãos. Se colocar como servo, ajudar os irmãos a ser homem, gastar seu tempo com os irmãos, doar sua vida para os irmãos, tirar eles dessa confusão, porque Yahweh está vendo as coisas. E ele sabe, meus irmãos, das dificuldades desse tempo, das aflições, né, das perseguições, das injúrias. Então ele precisa de homens que ajudem diante desse contexto todo. Ele precisa de homens para... Ele está permitindo isso, mas ele vai pesar demais sobre vocês. Vocês que estão pesando sobre os outros aí. Aguarde. Louvado seja Yahweh eternamente. Abração, irmãos.